Dá uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Uma espira retangular de fio condutor reposta a oscilar no ar, atravessando em seu movimento um campo magnético uniforme, perpendicular ao seu plano de oscilação, conforme está representado na figura a seguir. Ao oscilar, a espira não sofre rotação, então ela passa, ó, sempre com o mesmo plano, sem girar. Ó. Ela vai balançando para um lado e para o outro. Beleza? O plano da espira é sempre perpendicular ao campo magnético e atravessa a região do campo magnético nos dois sentidos do seu movimento. Quer dizer, ó, quando ela entra e sai, quando ela entra e sai, e atravessa, ó, isso é importante, né? Quando ela entra e quando ela sai. Então vamos analisar o que acontece aqui, né? Ó, a espira que inicialmente estava nessa região, depois de se movimentar um pouco, né? Ela vai estar aqui, ó. Para? Não é verdade? Ela vai estar aqui, ó, entrando no campo magnético. E depois de andar mais um pouco, ela vai estar aqui, ó, saindo do campo magnético. Cara, a gente sabe que quando entra no campo magnético, o fluxo magnético aumenta, né? Quando sai do campo magnético, o fluxo magnético diminui. Se o fluxo magnético aumenta quando entra e diminui quando sai, ó, nesses dois momentos ocorre variação do fluxo magnético. E se ocorre variação do fluxo magnético, né, aparece uma força eletromotriz induzida, que gera uma corrente induzida. Força eletromotriz induzida, que gera uma corrente induzida. Certo? A questão não pede isso, mas se a gente quiser, a gente pode até determinar o sentido dessa corrente, né? Quando o fluxo aumenta, lembra daquele tabelão? Ó? Sempre que o fluxo aumentar, o campo induzido e o campo externo, o campo que já existia, né, tem sentidos opostos, sentidos diferentes, sempre que o fluxo aumentar. Sempre que o fluxo diminuir, o campo induzido e o campo externo têm sentidos iguais. Ok? Então, quando a espira está entrando, ó, vai ter cada vez mais x aqui dentro, né? Então, o fluxo está aumentando. Se o fluxo está aumentando, o induzido tenta diminuir. Se o externo, que já existia, é para dentro, ó, o induzido aqui é para fora. Quando está saindo, ó, o campo induzido tenta aumentar o fluxo magnético, porque quando está saindo, o fluxo está diminuindo. Certo? Se tenta aumentar, os dois campos têm que ter sentidos iguais. Se o que já tinha para dentro, o induzido também fica para dentro. Certo? Aqui a gente pode achar a corrente, né? Para a corrente, ó, na espira ser saindo, a corrente aqui tem que girar no sentido anti-horário. Para que o campo induzido seja entrando, a corrente aqui tem que girar no sentido horário. Lembra, ó, sempre que aumenta e diminui o fluxo, né, inverte o sentido da corrente. E lembra também o seguinte, né? Quando a espira estiver entrando, ó, vai aparecer uma força magnética que atrapalha o movimento dela. Quando a espira estiver saindo, vai ter uma força magnética que atrapalha o movimento dela. Estou falando aqui, ó, da espira vindo para a direita. Quando ela vem para a direita, a força é para a esquerda. Quando ela vai para a esquerda, bem, a força seria para a direita. A força sempre atrapalha o movimento. Lembra? Vamos ver aqui, ó. Item 1. Como a espira recebe energia do campo magnético, ela levará mais tempo para atingir o repouso do que se oscilasse na ausência de ímãs. Galera, item 1, errado. Beleza? Sempre que eu produzo energia elétrica, ó, o campo magnético não fornece energia para a espira. Ele simplesmente permite que eu transforme energia mecânica em energia elétrica. E no motor também, ó, o campo magnético não dá energia para a espira. Ela só permite que eu transforme daí energia elétrica em energia mecânica. O campo magnético não dá energia para ninguém. Lembra? Só desvia o movimento. Estão lembrados disso? Então o campo magnético aqui, ó, ele atua, ó, apenas para transformar energia cinética ou energia mecânica, né? Que aqui eu vou ter potencial também, em energia elétrica. Item 2. O campo magnético não influencia no movimento da espira. Claro que sim, né? Ele atrapalha o movimento da espira sempre. Item 4. As correntes induzidas que aparecem na espira têm sempre o mesmo sentido. Errado de novo, né? Sempre que a espira entrar,
a corrente gira para um lado, quando sair a corrente gira para o outro. 0,8. A espira levará menos tempo para atingir o repouso, pois será freada pelo campo magnético. Verdade isso, né? Se o campo magnético sempre atrapalha o movimento, ele vai freando a espira, ela vai até que para. 16. O sentido da corrente induzida enquanto a espira está entrando na região do campo magnético é oposto ao sentido da corrente quando ela está saindo. Isso é verdade, já vimos, né? Quando entra e quando sai, inverte o sentido da corrente. 32. Os valores das correntes induzidas não se alteram se substituirmos a espira retangular por uma espira circular, cujo raio seja metade do lado maior da espira retangular. Olha aqui, a variação. A tensão existe porque varia o fluxo magnético, né? E o fluxo magnético depende da variação da... O fluxo magnético depende da área. Campo vezes área vezes cosseno do ângulo entre a reta normal e o campo magnético. Beleza? Galera, aqui, se eu mudar o valor da área, eu mudo o valor do fluxo. Se eu mudar o valor do fluxo, eu mudo o quanto que ele varia. Mudando o quanto que ele varia, eu mudo o valor da tensão e mudo o valor da corrente. Então, 32, errado, né? Beleza? Parte da energia mecânica será convertida em calor por efeito Joule. Verdade, né? Se passa a corrente no fio, ele esquenta e dissipa energia na forma de quê? Calor. 64, correto. Aqui vai dar 80, 88. Tudo bem?